Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações. Hoje é 6 domingão, 6 de dezembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Lembrando que hoje às 21 horas a nossa live, não esquece, hein? Presta atenção nisso aqui, gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó, Rosa Weber vota contra a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado, gente. Tá 3-5. 3 contra, 5 a favor. Se inscreve aí. Ao se inscrever, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Você que já é inscrito, confere se a tua inscrição ainda continua aí e se o sininho das notificações, né, tá sinalizado para receber todos os nossos vídeos, beleza? Comenta aí, gente, compartilha, divulga o nosso trabalho. Na descrição vocês vão encontrar aí também conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal e dar uma forcinha, tá bom? Vamos à matéria, ó. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou neste sábado 5 contra a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, 5-3. Se tem um 5-3, significa que ainda faltam 4 ministros, 8, 9, 10, 11. Faltam 3 ministros, na verdade, né, gente? 8 e 3, 11, é isso mesmo. Faltam 3 ministros para votarem, ambos do Democrata. Dos 11 ministros, 8 já votaram. O placar está 4 votos a favor da reeleição e 3 contra. Há ainda um voto intermediário, permitindo a reeleição apenas do presidente do Senado. É esse voto aqui do Cássio Nunes que vai deixar a coisa, o meio de campo meio embolado, gente. Porque o Cássio Nunes, o voto dele foi meio a meio. Tipo, ó, eu apoio, mas não apoio. Né? E aí ficou meio para um lado, meio para o outro. Segundo o voto dele, ele apoia a quem está na legislatura que não vem de uma reeleição. Quem já vem de uma reeleição, ele disse que não vale. Ou seja, pro Maia, roda. Pro Alcolumbre, pode. Só que justamente esse meio termo é o que causa uma pendenga nesse rolo. Mas deixa pra lá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Em seu voto, Rosa Weber defendeu afastar qualquer exigência que permita a recondução dos integrantes das mesas congressuais aos mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, independentemente da reeleição ocorrer na mesma legislatura ou não. Afirmou ainda que o STF não pode legitimar comportamentos transgressores da própria integridade do ordenamento constitucional. Tá aqui, gente. A deslealdade ao texto constitucional caracteriza preocupante ofensa ao pacto da sociedade brasileira em torno do propósito de conferir a força ativa aos compromissos assumidos no plano constitucional, escreveu a ministra Rosa Weber. Olha, eu critico a Rosa Weber bastante, mas eu tenho que aqui tirar o chapéu para ela, porque ela não poderia descrever de melhor maneira essa questão da Constituição. Em outras palavras aqui, ela está dizendo que o STF aceitar essa esdrúxula ideia da reeleição é a mesma coisa de quebrar o pacto que ela tem com a sociedade de defender a Constituição que defende a sociedade. Em outras palavras, rasgar a Constituição é atacar o povo brasileiro. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui. A Constituição proíbe a reeleição para o comando da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura. A legislatura atual começou em fevereiro de 2019 e vai até fevereiro de 2023. A presidência de Maia de Alcolumbre termina em fevereiro de 2021, ou seja, eles não podem, dentro dessa legislatura entre 2019 e 2023, serem reeleitos. A votação acontece no plenário virtual, no qual não há debate nem encontro entre os ministros, e os votos são por escrito. Faltam votar Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin. Os 3 ministros da corte têm até o dia 14 de dezembro. Bom, gente, aqui acredito eu que desses 3 aqui que tem, acredito eu. O Fachin não. O Barroso e o Fachin me deixam na dúvida. Já o Fux, acredito eu que ele vai votar favorável à não reeleição. Vai ser contra, na verdade, a reeleição do Maia Alcolumbre. Agora, o que me dá medo é esses 2 que faltam aqui, o Fachin e o Barroso, né?
O Fachin já houve uma época que eu tinha uma certa confiança nele, hoje já não tenho mais. O Barroso, a mesma coisa, né? Agora, o Fux, eu dou 90% do voto dele contra a reeleição. Então, vamos torcer para que os outros dois, nenhum dos outros dois, vote favorável. Apesar que, eu não sei a regrinha, se vai ter essa regrinha de empate aí, porque assim, como o Cássio Nunes votou em meio termo, né, meio lá, meio cá, ele tanto favorece contra como favorece a favor, o que significa que mesmo que dois ministros aqui votem favoráveis e complete 5 votos, né? Não, 5 votos, não, deixa eu ver, completem 5 votos favoráveis, né? Tem 4 votos ali contra, no caso seria 5 do Cássio Marcos, ainda que 2 votem contra a reeleição, e um desses 3 aqui vote a favor, o que daria ali, entre aspas, 6, né? Teria a questão do meio termo do Cássio Nunes, que penderia tanto para o contra como para o favor, o que acabaria empatando, né? Porque o voto dele é meio termo. Então, entre aspas, se a gente fosse colocar hoje no papel, a gente teria 4 votos, presta atenção, 4 votos favoráveis e 5 votos contra. Por quê? Porque é meio voto para cá e meio voto para lá do Cássio Nunes. O que acabaria dando um empate, né? Bom, mas aí vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu não sei se funciona assim, né? Mas vamos deixar para lá. Vamos lá. Veja como está o julgamento. Voto a favor da reeleição. Gilmar Mendes, relator do processo. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Voto a favor apenas da reeleição de Alcolumbre. Nunes Marques. Pronto. Esse é o meio voto. Ele é contra uma reeleição e favor a outra, né? É o que pode bagunçar o meio de campo aí. Voto contra a reeleição. Marco Aurélio Mello, Carmen Lúcia e Rosa Weber. E aí, os votos. O relator, ministro Gilmar, vamos entender aqui, né, a ideia de cada um agora. O relator, ministro Gilmar Mendes, defendeu que tanto Alcolumbre quanto Maia possam se reeleger. Ora, um cara que nunca foi advogado na vida, né? Parece que é o Gilmar, gente, que nunca fez OAB. Tem um que não tem OAB, né? Bom. O relator ministro Gilmar Mendes defendeu que tanto Alcolumbre quanto Maia possam se reeleger para a presidência de suas respectivas casas. Ele também votou por criar uma regra para que haja limite de uma única recondução. Entretanto, o ministro votou para que isso só valha a partir da próxima legislatura. Com isso, Maia, que é presidente da Câmara desde 2016 e pela terceira vez, poderia se reeleger. A posição de Mendes foi seguida pelos ministros Toffoli, Lewandowski e Moraes sem ressalva, ou seja, apoiou a ideia do Gilmar integralmente. Já Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro recentemente para o STF, acompanhou a decisão de Mendes, mas com ressalvas, o meio termo. Para o ministro, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado podem se reeleger uma vez, mas a regra deve valer desde já. Pelo voto de Nunes Marques, a reeleição estaria liberada para Alcolumbre, mas não para Maia. O senador está no seu primeiro mandato, conquistado em 2019, e busca a reeleição. Peço vênia, no entanto, para divergir de Sua Excelência quanto à aplicação prospectiva do julgado. Nesse ponto, declaro vedada a reeleição ou a recondução de quem já esteja ou venha a ser reeleito, registrou Nunes Marques ao discordar de Mendes. Voto contrário à reeleição. O ministro Marco Aurélio afirmou que o texto da Constituição é categórico ao estabelecer a proibição e que entender de forma contrária equivaleria a um drible, boa colocação, nas regras constitucionais. Carmen Lúcia também votou contra a reeleição. A ministra argumentou que, pela norma constitucional expressa, é vedada a recondução para o mesmo cargo da mesa de qualquer das casas do Congresso Nacional na eleição imediatamente subsequente. A norma é clara, o português direto e objetivo. Por que há o julgamento?
O STF debate o tema em razão de uma ação do PTB, partido aliado a Bolsonaro, que pede que o Supremo estabeleça a interpretação de que a Constituição proíbe a reeleição. Ou seja, o PTB quer que seja reafirmada o que diz a Constituição. Nada de reeleição, é isso que o PTB quer. O Planalto é a favor da posição tomada por Nunes Marques, em razão de atritos do governo Bolsonaro com Maia, principalmente em razão do controle da pauta da Câmara. Governistas alegam que já indicaram as pautas prioritárias e estão dispostos a votá-las, mas Maia estaria segurando a pauta. Ou seja, temos projetos a serem votados, os parlamentares querem votar os projetos até o final aí dessa primeira, antes do recesso, mas Maia é quem está segurando o negócio lá. Aliados do presidente da Câmara, porém, afirmam que é o líder do Centrão, Arthur Lira, PP de Alagoas, que busca frear votações e enfraquecer Maia de olho na cadeira de presidente da Câmara. Segundo eles, Lira não quer permitir que o rival se cacife como pai das reformas e emplaque o próprio sucessor. O pai da reforma, gente. Deixa eu ver aqui. Lira, réu no Supremo sob acusação de corrupção passiva, é o nome visto com bons olhos. Não mais, gente, que ele foi absolvido, né? Pelo governo para assumir a Câmara. O que diz a Constituição? Pronto, agora vamos prego batido e virar a ponta do negócio para ficar bem claro o assunto. O parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição afirma que o mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de 2 anos e proíbe a reeleição dentro da mesma legislação, a afirmar que está vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O Congresso tem permitido a recondução quando a reeleição ocorre entre legislaturas distintas ou de forma excepcional, como em caso de renúncia do presidente ao mandato. A PGR, Procuradoria-Geral da República, e a AGU, Advocacia Geral da União, defenderam no processo que o tema é assunto interno do Legislativo e deve ser resolvido pelo próprio Congresso, posição que abre caminho para viabilizar a possibilidade de reeleição. Bom, aí você vai me falar assim, Glei, mas o Maia se reelegeu. O Maia se reelegeu. Então eu vou explicar para vocês aqui por que Maia ele consegue a reeleição. E dentro da questão constitucional está explicado isso, eu vou explicar. O texto diz que dentro de uma legislatura, né, datada do 1º de fevereiro, ali dentro da primeira, né, ali no começo de 1º de fevereiro, o parlamentar não pode se reeleger dentro de uma legislatura, ele não pode se reeleger 2 vezes. Ou melhor, ele não pode se reeleger ao mesmo cargo dentro da mesa diretora, né? Numa eleição subsequente para a mesa diretora. Legislatura. Gente, legislatura que a Constituição coloca aqui é o mandato de presidente, tá? Primeiro ponto, deixa eu só ver aqui, ó, peraí. É de 2 anos e proíbe a reeleição dentro da mesma legislatura, ó. Dentro da mesma legislatura. Então, ela proíbe a reeleição dentro da mesma legislatura. O que é legislatura? É o primeiro dia que o presidente assume ao último dia do presidente. São 4 anos, né? Caso não... Então, veja só. Dentro desses 4 anos, o cara não pode se reeleger. Então, ele entra, o presidente assume 1º de janeiro, 1º de fevereiro é a eleição, certo? O que é que acontece? O cara se elege por 2 anos. Há 2 anos depois, o que acontece? Ainda é o mesmo presidente. Tem uma segunda eleição nas 2 casas. O cara não pode disputar essa reeleição, porque está dentro da mesma legislatura que ele se reelegeu lá atrás. Então tem que ser outro. Agora vamos explicar o porquê o Maia conseguiu se reeleger agora em 2019. Quem era o presidente antes de Bolsonaro? Michel Temer, certo? Então, o Maia, ele já vinha, né? Ele já vinha ali dentro da legislatura de quem? Do Temer. Quando chega em 2019, sai 2018, entra 2019,
você muda a legislatura. Por isso Maia conseguiu a reeleição, porque não foi dentro da mesma legislatura. Ele termina uma legislatura como presidente da Câmara, entra o presidente Bolsonaro, nova legislatura, e aí ele consegue a reeleição. Porque o texto é claro, dentro de uma legislatura não se pode haver reeleição. Né? É tanto que agora, caso haja o impeachment, ou caso haja, que foi o caso também, haja o presidente abandone, o caso, aí ele também pode. O que ele não pode é dentro daquela mesma legislatura. Presidente Bolsonaro, 1º de janeiro, Maia, 1º de fevereiro. Pronto. Agora, 1º de fevereiro de 2021, ele não pode pela legislação, pela Constituição. Eu não entendia isso antes. Eu não entendia por que Maia consegue se reeleger ali. Eu ficava, cara, mas não pode. Como é que Maia... Aí depois é que eu entendi. A legislatura, e é por isso que é bom a gente pesquisar e estudar a coisa antes de fazer as críticas. Aí eu entendi. A legislatura não é o mandato do presidente da Câmara. É o mandato do presidente da República. Você pode ver que é dentro, o texto fala, dentro de uma mesma legislatura o cara não pode se reeleger 2 vezes. Ou é vetada a recondução ao cargo. Aí eu falei, pô, mas dentro de uma legislatura não pode ser. Como assim? Mas não acaba aqui, não é outra? Aí foi que eu fui pesquisar e entendi. A legislatura refere-se ao cargo do presidente. 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, né, gente? 2022, né? Isso é uma legislatura. E é dentro dessa legislatura que o cara não pode se reeleger. Por isso, explica a reeleição de Maia em 2018 para 2019. Troca de presidente, troca de legislatura. Compreendido isso? Bom, e aí o texto é claro. Alterar esse detalhe não tem nenhum momento a interpretação para que haja uma reeleição agora. Né? Lewandowski rasga a Constituição. Moraes rasga a Constituição. Gilmar Mendes rasga a Constituição. Tem o outro ali que eu esqueci agora, o nome dele também. O Toffoli rasga a Constituição. O Cássio Nunes rasga um pedacinho da Constituição. Porque eu não entendi se ele fez uma jogada aí para bagunçar o meio de campo. Que eu não sei se o voto dele é contado como a favorável ou contra. Porque já que ele votou no meio termo, né, eu não sei como é que vai ser. Mas vamos aguardar para ver. Por todos os casos, ele rasgou só metade da Constituição, né? E os outros, Rosa Weber, Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia, esses 3 votaram favoráveis à Constituição. Agora faltam Edson Fachin, Barroso e o Fux. Vamos aguardar, né? Canal Brasil Notícias, gente. Espero que vocês tenham entendido a questão lá do Falei, explicando por que o Maia conseguiu se reeleger, tá? Fui. Qualquer coisa, gente, ó, às 21 horas a gente tira essas dúvidas na live lá, beleza? Fui.